Olá, meu nome é Roberta, trabalho com doces personalizados e atendendo a milhões de pedidos estou aqui, gravando algumas dicas de modelagem para quem quer aprender a entrar nesse lindo mercado. Vamos começar com esse lindo pirulito de Páscoa. Vem com a gente. Então vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer esse lindo pirulito personalizado? Nós vamos precisar da massa azul, da massa da pasta branca, certo? Nós vamos precisar de algumas cores para a gente colocar em todo o cenário do pirulito, que é a cor verde para fazer as folhinhas e a cor laranja para fazer algumas florzinhas, tá? Então, como que nós vamos começar pela primeira vez? Vamos pegar a massa da pasta de leite ninho, tá? Vamos simplesmente sovar essa massa, ok? Essa técnica, ela é feita para qualquer tipo e tamanho de pirulito, tá? Nesse pirulito, nós estamos com um pirulito grande, com diâmetro maior. Então, após a massa sovada, que é a pasta de leite ninho, você vai pegar o seu rolo branco, liso, e vamos abrir ela numa espessura que não fique grossa, de uma forma plana e lisa. Após ela estar plana e lisa, nós vamos usar o texturizador. Esse texturizador não é necessário usá-lo, pode deixar o plano liso mesmo. Só que o texturizador, ele vai dar o quê? Uma vida no fundo do seu pirulito, certo? Então, o que nós vamos pegar? Com o auxílio de um cortador, esse é um cortador que nós usamos de duas formas. Ele pode ser liso como pode ser babado, certo? Pegaremos o nosso pirulito, pode ser o pirulito liso, menor ou grande como esse. Desde que você sempre use a técnica que você tenha que medir o seu pirulito para você saber o tamanho da sua superfície, ok? Feito isso, você vai cortar na sua superfície já com o seu tapetinho todo arrumadinho, vai tirar toda a rebarba que ficar do cortador na hora que você retirar a massa. Com o auxílio de uma colinha de CMC, você vai passar no pirulito para o quê? Colarmos a nossa superfície. Então, colando a nossa superfície, nós fizemos primeiramente o apoio, que é o quê? O tapetinho do nosso pirulito, certo? Para fazer agora, vamos fazer o nosso coelhinha. A nossa coelhinha, ela precisa de uma massa branca, certo? Uma pasta bem bonita, branquinha e sovada. Então, como que nós vamos fazer essa massa? Nós vamos pegar a pasta de leite ninho branquinha, porque nós vamos estar fazendo a nossa coelhinha da Páscoa, ok? Sovando ela de forma até ela ficar homogênea, bem lisinha a nossa bolinha. Então, tudo começa na modelagem pela bolinha, simplesmente pela bolinha. Então, o que você vai saber o tamanho? Como nós estamos fazendo apenas um pirulito, né, nós vamos o quê? Olhar o tamanho da nossa superfície. Então, você vai fazer uma bolinha e medir o tamanho da sua superfície. Se ele está grande, se ele está pequeno ou não. Nesse caso, ele ficou um pouco maior, nós vamos retirar um pouco e vamos novamente sovar a nossa massa em forma de bolinha para fazer o quê? O rostinho da nossa coelhinha, ok? Feito a bolinha, a medida certa, para não ficar nem muito grande nem muito pequeno, nós vamos pegar a nossa superfície e vamos fazer agora uma coxinha. É um formato de uma coxinha. Então, ela vai ficar uma coxinha, ok? Com a ponta um pouco mais fina. Essa ponta mais fina, com o auxílio de uma esteca-faca, nós vamos fazer um corte no meio, ok? Com isso, nós vamos dar início ao início das orelhas da nossa coelhinha. Nós vamos virar de forma homogênea e vamos, com o apoio dos dedos, bolear essas orelhas, de forma que ela vai tomando forma da orelhinha da nossa coelhinha, ok? Ao ponto que você vai modelando, o ideal é você sempre estar organizando, reformulando a sua modelagem, porque quando nós estamos mexendo, pode fazer o quê? A desestruturação do formato. Então, após ter cortado, feito as orelhas, boleado e feito um tiquinho pequeno assim, tipo um belisquinho na sua orelha,
nós vamos com a esteca de bolear, nós vamos fazer o boleamento, aonde vai ser o quê? Feito os detalhes da orelha da nossa coelhinha. Então, com o auxílio da massa rosa, nós vamos fazer o sombreamento das orelhas, ok? Então, nós vamos pegar um pedacinho da massa rosa, com uma simples bolinha bem menorzinha, ok? Ó, no formato de uma coxinha bem pequenininha, nós vamos colocar no nosso sombreamento das orelhas, com o auxílio novamente da colinha de CMC, nós vamos simplesmente colocar no nosso sombreamento aquela coxinha que nós fizemos da orelha. Da mesma forma e mesmo tamanho, você vai fazer uma outra bolinha, ok? Uma segunda coxinha, então é bolinha e coxinha, e vai colocar novamente na outra superfície da orelha. Feito isso, novamente com o boleador, você vai só bolear para a massa rosa pegar nas orelhinhas e fixar da forma que você precisa, ok? Pegando agora a nossa superfície do pirulito, nós vamos colocar ele de forma reta, para o seu pirulito não ficar torto a sua modelagem, e vamos o quê? Achatar levemente o rosto da sua coelhinha, porque nós estamos fazendo um pirulito plano. Então, uma leve movimento na orelhinha, porque para dar aquele charme da coelhinha, ok? Novamente com o auxílio da colinha de CMC, vamos começar a montar o nosso cenário. Pirulito, a base e o roxinho. Aqui o nosso cenário, ele vai ser o quê? A coelhinha com a patinha bem pequenininha. Então, nós vamos fazer como se ela estivesse numa janelinha. Então, aqui nós vamos pegar, mais uma vez, a nossa pasta branca. Novamente, o quê? Bolinha, coxinha. Sempre esse processo. Dando esse formato e olhando se o seu espaço está adequado para o tamanho. Se não adequar. Após feito isso, você vai dar um leve movimento na patinha, como se ela tivesse emborcada. Com o auxílio da esteca faca, você vai simplesmente fazer o quê? A marcação dos dedinhos. Colocando assim, em cima, bem aqui abaixo do roxinho da nossa coelhinha. Com a outra patinha da mesma forma, pegando a bolinha de um pedaço de massa branca, uma bolinha, como eu ensinei, coxinha novamente, movimento, apoio dos dedos, colocando da outra forma do lado da patinha. Feito isso, nós vamos agora começar a reestruturar o rostinho dessa coelhinha linda e maravilhosa para Páscoa. Vamos agora, com o auxílio novamente da nossa colinha, na nossa colinha, nós vamos colocar o quê? O focinho da nossa coelhinha. Novamente, com o auxílio de um pedacinho de massa branca, nós vamos fazer mais uma bolinha. Outra bolinha, sendo que as duas bolinhas têm que estar do tamanho igual. Se você tiver dificuldade na hora de estar fazendo, tendo que fazer muito pirulito, a gente pode contar com o auxílio da balança, onde você mede todas as bolinhas e depois você vai fazendo todos os formatos, ok? Então, feito isso, bolinhas postas, nós vamos começar a fazer o focinho da nossa coelhinha. Então, uma leve achatadinha, após você colar retamente aqui no rosto da nossa coelha, nós vamos, com o auxílio da massa rosa, fazer o focinho da nossa coelhinha. Novamente, começando o quê? Bolinha. Então, tudo começa pela bolinha no setor de modelagens, tá? Então, bolinha e uma leve coxinha, dando assim um formato de triângulo, ok? Formato de triângulo. Então, você vai pegar o formato de triângulo, a pontinha fina, nós vamos colocar ela para baixo e a pontinha mais gordinha para cima e colar em cima do nosso focinho e dando assim já a aparência do rostinho da nossa coelhinha. Com o auxílio de uma esteca ponta, nós vamos dar o quê? A marcação dos pelinhos do rostinho, ok? Feito isso, com a esteca boleadora, vamos no centro do seu pirulito centralizar os olhos,
Se você já tiver uma noção, não tem problema, mas o ideal é já colocar para você não colar o olhinho errado. Feito isso, nós vamos pegar com o auxílio de uma massa preta, ok? Uma massa preta e vamos simplesmente fazer bolinhas menores do mesmo jeito. Então, feito isso, bolinha, sovando sempre a massa, a pasta de leite ninho, a pasta americana, seja qual pasta que você estiver usando para fazer o seu coelho, ela tem que estar o máximo de lisa possível. Então, sempre sovando e deixando ela lisa, para um melhor acabamento do seu doce. Fazendo a bolinha novamente, como eu ensinei, bolinha pequenininha e vendo o tamanho do rosto. Uma coisa muito importante que eu dou de dica é vocês ter reestruturamento de espaço. O que seria isso? Ver o tamanho do seu rosto para o tamanho do seu olho, para o tamanho dos detalhes. Senão o seu pirulito, ou seja, a sua modelagem, ficará com uma estética não muito bonita. Então, nós vamos pegar e com o auxílio da bolinha, feita as duas bolinhas do mesmo tamanho, colocar naquela marcação que nós fizemos com o boleador. Com o auxílio novamente do mesmo boleador, nós vamos só encostar para ele o quê? Encostar e colar na nossa massa e formando assim os olhos da nossa coelhinha, certo? Eu fiz uma massa verde, tá? Então isso vai depender muito de vocês na modelagem, no tema, na cor da decoração. Esse pirulito ele serve tanto para Páscoa como para chá de revelação, tá usando muito mesmo. Então assim, aqui nós fizemos uma massa verde com o auxílio dela, ok? Uma bolinha, como tudo é bolinha. Você vai fazer uma conchinha. Nós vamos fazer o quê? Uma folhinha para dar realce ao nosso pirulito. Você vai fazer uma marcação com a esteca de faca para formar a sua folhinha, ok? Feito isso, você vai colocar e montar da forma que você achar mais estruturada apenas o cenário de onde ficará o seu coelhinho. A ideia aqui é apenas a coelhinha na janelinha olhando para o ar, mas aí vai servir da sua criatividade ou do que o seu cliente estiver necessitando. Então, feito isso, você com auxílio fará a bolinha, coxinha de novo, achatadinha, pontinha, com a esteca-faca, marcação no meio, do lado e do lado, para a gente fazer o que? A folhinha. Se você tiver auxílio de molde de folha, pode usar. Aqui apenas estou modelando à mão para vocês começarem a exercitar a modelagem feita à mão. Novamente, coxinha, marcação e assim o nosso cenário lindo, maravilhoso. Aqui nós podemos também estar usando detalhes de florzinhas com auxílio de um molde, né? Nós temos aqui um molde que você acha em qualquer casa de festas, certo? Com qualquer outra massa, nós vamos usar aqui a massa amarela, ok? Que nós vamos fazer o quê? Uma leve florzinhas para dar um tchan especial nesse cenário que a coelhinha está. Então, você sovando a sua massa, bem feito, com o auxílio do molde, você vai pegar, fazer uma florzinha e vai o quê? Adaptar ao seu cenário. Quantas você desejar para ficar lindo e maravilhoso o acabamento. Novamente, mais uma florzinha, ok? Nós vamos estar usando novamente uma outra massa, com o auxílio da pasta laranja, colocando mais uma florzinha do lado, para ficar ainda mais charmoso o nosso cenário. Aqui nesse momento, você pode usar a sua criatividade, de acordo com o que o cliente pedir, ou o que ele deixou para você, ou o momento que você está fazendo esse pirulito, ok? Então aqui nós fizemos esse detalhe. Para finalizar, porque nós estamos deixando ela bem assim feminina, nós vamos usar o quê? Uma ferramenta, um molde de laço, que você também encontra em qualquer loja de festa. Para isso, nós vamos usar a massa de cor rosa, usando para fazer um breve lacinho. E com o auxílio da colinha de CMC, nós vamos aplicar o lacinho para finalização e detalhamento do seu rostinho, da sua coelhinha. Feito isso, vem os detalhes finais. Você vai precisar de um pincel
com ponta fina para fazer o acabamento dos cílios, que é muito importante. Então, você vai vir fazer o acabamento dos cílios bem levemente, para ele dar todo aquele charme especial. E agora, para finalizar o nosso pirulito, uma dica muito especial que eu sigo sempre, o ponto de luz. O que é o ponto de luz? Como vocês estão vendo aqui, ela não tem uma direção de visão, o pirulito, né? O olhinho dela. Então, nós vamos pegar com a tinta, com o corante que nós vamos pegar branco mesmo, ok? E vamos o quê? Adaptar o quê? Um pontinho de luz, para ela dar a direção de olhar. Feito isso, o pontinho de luz, para dar todo um charme e direção de olhar, ok? Assim o nosso pirulito está pronto, deverá ficar seco para depois fazer os acabamentos finais. Feito isso, com o nosso pirulito seco, todo o charme especial com um lindo laço, ok? E você acha em qualquer casa de festa esse pozinho pérola para dar todo um charme especial na sua modelagem. Feito isso, com esse acabamento, o laço maravilhoso que dá todo o tchan especial, nosso pirulito está pronto para ser presenteado para qualquer pessoa especial ou para o seu cliente que está em busca de um presente especial para a pessoa que ele gosta.